Deus. Por exemplo, quando nós conhecemos uma moça, ou quando uma moça conhece um rapaz, há uma grande intencionalidade de conhecer, de passar tempo junto, de passeios, de viagens, de boa conversa. É intencional, tudo o que se faz é pensando e esperando a reação do outro para poder se aproximar. E algumas vezes nós, em algumas outras áreas da vida, também conseguimos e temos uma destreza para ser intencional. Sabemos aonde nós queremos chegar, sabemos o que queremos fazer, seja na carreira acadêmica, na carreira profissional. Somos intencionais em tudo o que fazemos e em tudo o que vivemos. Mas algumas vezes nós nos esquecemos da importância de sermos intencionais no reino de Deus. Intencional como um discípulo de Jesus. E a proposta do sermão desta noite é a intencionalidade do discípulo de Jesus. Nós pensarmos em sermos intencionais em tudo que temos, em tudo que fazemos, por onde nós passamos, onde vivemos. Eu quero que você abra sua Bíblia junto comigo, te convido a abrir em Atos capítulo 17, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 9. Palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 17, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 9. Atos, capítulo 17, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles fiança estipulada. Vamos orar mais uma vez? Santo eterno, poderoso Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Deus a sua misericórdia sobre nós. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, quebranta os nossos corações, ó Deus. Que possamos, ó Deus, por meio do Teu Espírito Santo, absorver um pouco mais a Sua palavra, ó Deus, e assim aprendendo, podermos aplicá-la em nossas vidas e nas vidas daqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Queridos, nós estamos já caminhando há algum tempo no livro de Atos, e hoje nós chegamos no capítulo 17. Alguns domingos atrás, para ser específico, nos últimos 3, nós vimos Paulo e Silas no início da sua viagem à Macedônia, provando de grandes coisas do Senhor. Começando uma igreja na beira de um rio, a família de Lídia sendo alcançada pelo Evangelho, uma jovem possessa por um demônio adivinhador foi também liberta, o que trouxe problemas para aqueles homens, então foram presos, e sendo presos, o plano do Senhor ainda estava sobre eles, então o carcereiro, após um terremoto, encontrou com aqueles homens lá dentro da prisão, e então ele, o carcereiro e toda a sua família se rendem aos pés de Jesus, e mais uma família adicionada à igreja de Jesus Cristo. A missão do Senhor estava avançando, a missão do Senhor estava crescendo, a missão do Senhor estava sendo feita por discípulos, por homens simples, mas cheios do Espírito Santo de Deus, homens intencionais, porque um discípulo de Jesus, ele é intencional, e a intencionalidade do discípulo de Jesus, em primeiro lugar, intensifica a anunciação do Evangelho de Jesus.
A intencionalidade de um discípulo de Jesus, ela intensifica também a anunciação do Evangelho de Jesus. É intencional todos os atos de Paulo e Silas. É intencional todo o tempo que a igreja está orando e intercedendo por eles. É intencional quando eles chegam numa cidade e procuram uma sinagoga. Quando nós olhamos alguns versículos para trás, eles chegaram na cidade onde Lídia morava e procuraram uma sinagoga e ali não tinha. Então eles procuram um lugar onde havia uma reunião de oração, para lá naquele local explicar as Escrituras. E quando estes homens chegaram até a cidade de Tessalônica, eles logo procuraram uma sinagoga. E o texto diz que, como de costume, Paulo procurou uma sinagoga. Versículo 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Ele tinha o costume, ele era intencional, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele não estava passeando, que ele não estava de bobeira, que aquela perseguição toda não era por acaso, era porque ele estava pregando o Evangelho em nome de Jesus. E ele também não escolhe por acaso as cidades que ele passa. Intencionalmente ele escolhia grandes centros. A Macedônia era uma cidade muito importante, a Tessalônica, era uma cidade capital da Macedônia, e aí então era uma das maiores cidades, e era uma cidade muito importante, era também a cidade onde o governador romano morava, era uma cidade onde tinha uma rota comercial, terrestre, também um lugar marítimo, onde o porto lá do Mar Egeu era muito utilizado, era uma cidade rica, próspera, mas uma cidade vazia. Uma cidade que faltava Jesus, que faltava o mais importante. E ali então estava nascendo a igreja de Tessalônica. É extraordinário, nós vemos Paulo fazendo o ordinário, sendo intencional onde ele vai, procurar uma grande cidade, sabendo que naquela cidade, sendo grande, então ali havia pelo menos 10 homens judeus, então com toda certeza ali teria uma sinagoga. E tendo uma sinagoga, ele teria espaço para anunciar a palavra de salvação, anunciar o Evangelho. Paulo estava fazendo o ordinário e o Espírito Santo estava fazendo o extraordinário. Queridos, que rico é isso. Não é uma possibilidade, é uma condição. Todo discípulo de Jesus, ele prova das grandes coisas de Jesus. Campbell Morgan escreveu: a invasão da Europa certamente não estava na mente de Paulo, mas é evidente que estava na mente do Espírito Santo. Nós lembramos da visão macedônia, onde o Senhor chamou aqueles homens para que fossem lá socorrer pessoas que estavam vivendo longe do Senhor, pessoas que estavam vivendo de maneira ímpia, que não estavam rendidos aos pés do Salvador. E então eles chegaram até lá. E sabe o que é extraordinário? Que em momento nenhum nós vemos Paulo e Silas falando: até aqui já está bom, acho que nós já podemos voltar para casa, porque até aqui muitas coisas nós provamos. Olha só, na última vez, acabamos de ser presos, já até pregamos para o carcereiro, ainda estou aqui com algumas feridas nas minhas costas, então acho que já dá para parar um pouquinho, né? Vamos descansar, vamos parar, porque eu tenho mais coisa para fazer da minha vida também. Em nenhum momento nós vemos isso chegando no comportamento de Paulo e de Silas. É o contrário, o motor da perseguição gira muito mais forte quando aqueles homens provam com a intensidade do Senhor, são perseguidos pelo nome do Senhor, então são movidos para a missão do Senhor. E movidos na missão do Senhor, uma coisa lógica acontece: a anunciação do Evangelho de Jesus. Eles são intencionais por onde eles passam. Paulo, como de costume, estava procurando um local onde havia pessoas. Intencionalmente ele buscava pessoas, mesmo sabendo que ali haveriam pessoas que o perseguiriam, que não gostariam deles, que talvez fizessem até chacotas na sua frente. Ou como nós lemos nesse texto, que abertamente provocaram uma confusão para que aqueles homens perdessem a paz. Quantas vezes nós deixamos de ser intencional por medo das consequências que se levantarão? Quantas vezes nós não conseguimos sair da zona de conforto, porque nós sabemos que quando alguém fala de Jesus, quando alguém se propõe a falar do Evangelho, esses são perseguidos. E infelizmente eu já ouvi da boca de uma pessoa que se diz cristã falar assim: eu que não vou sair da minha tranquilidade, porque eu vejo só quantos mártires tem aqui, eu não quero sofrer, eu quero uma vida boa. Eu ouvindo aquilo e pensando: que tristeza, que vida vazia. Ele não entendeu nada. Nós tivemos aqui o nosso missionário Vladimir contando da sua experiência quando ele foi preso lá em Omã,
E quando ele foi também açoitado, injustamente foi acusado, e aí então quando ele precisou voltar para o Brasil, algumas pessoas falaram assim para ele, agora chega, né? Melhor não sair mais não, olha que experiência ruim que você teve, melhor você parar com esse negócio, fica aqui no Brasil, procura uma igreja e pastoreia aqui. Foi o testemunho que ele contou aqui. Mas aquela perseguição levou o nosso missionário para o Iraque. Está lá servindo ao Senhor, provando de grandes coisas. Queridos, que extraordinário é nós vermos que não é uma coisa que acabou, que já passou, que ficou no passado, que acabou com Paulo e Silas. É coisa que nós vemos acontecendo hoje com missionários que a nossa igreja sustenta, e que também que acontece sobre nós, como discípulos de Jesus, quando na segunda-feira nós chegamos no nosso trabalho, no nosso colégio, na nossa faculdade, e onde nós somos provocados, onde nós somos perseguidos, simplesmente porque nós não nos amoldamos a este mundo, somos perseguidos porque nós somos parecidos com Jesus. Mas é intencional, ainda que sofra, ainda que se levantassem pessoas na cidade, Paulo e Silas foram para a sinagoga e pregaram. A sua estratégia foi por 3 dias ensinar aqueles que não conheciam verdadeiramente a Escritura. Era ensinar o tempo certo. 3 dias que eles aproveitaram e gastaram falando do Evangelho. Foram 3 semanas que eles passaram naquele lugar, 3 sábados que eles chegaram naquela sinagoga e eles anunciaram o Evangelho de Jesus. E percebam que eles não falaram nada extraordinário que nós não conhecemos, não falaram de algo que nós não temos em mãos que não fosse a palavra do Senhor. Eles estavam lá pregando o Deus Altíssimo, quebrando a religiosidade, quebrando paradoxos, quebrando superstições. E olha só o nosso país, o que mais nós vemos é religiosidade, superstições. Estava vendo uma reportagem essa semana passada do número altíssimo de pessoas que morrem na beira de estrada porque estão fazendo romaria. Que tristeza é o tempo perdido, energia gasta. Poderiam estar falando em nome de Jesus. E sabe por que eles não falam? Porque não conhecem. Quantos ao nosso redor que vivem uma vida vazia, uma vida sem sentido, buscando em deuses pagãos, buscando em coisas, em condições, aquilo que só pode ser encontrado no Senhor, no Deus Altíssimo, no Deus verdadeiro. Essa era a intenção de Paulo e Silas quando eles chegaram naquela cidade. Eles chegam em Tessalônica, percebem ser uma megalópolis, percebem o vazio na alma de pessoas, e então eles pregam vida, morte, ressurreição. Mensagem simples, mensagem que nós conhecemos, que nós vivemos, que nós cantamos aqui, quantos cânticos sobre Jesus voltando, quantas vezes nós pregamos a graça, o amor de Jesus, a morte, nós celebramos a Páscoa, temos aqui uma grande atividade do culto pascal, e nós não conseguimos contar o simples para aqueles que estão à nossa volta, porque nós não somos intencionais. O convite do Evangelho é seja intencional nas pessoas que estão ao seu redor, seja intencional nos lugares que você frequenta, seja intencional na sua casa, na sua família, seja intencional na vida do seu filho. Muitas pessoas olham ao redor e entendem, não, pessoas precisam ouvir do Evangelho, mas não pregam o Evangelho em casa, não conseguem fazer um culto doméstico, não conseguem gastar um tempo de oração, ensinar o filho a orar. Queridos, a missão começa dentro de casa, a intencionalidade começa dentro da nossa casa, mas a intencionalidade ainda começa no nosso coração, quando nós entendemos a nossa responsabilidade como discípulo de Jesus, e a palavra diz que o nosso coração fala, ou melhor, a boca fala do que o coração está cheio. E quando nós estamos cheios de Jesus, a nossa intenção só pode ser Jesus. Mas se a nossa intenção, ou se o nosso coração está cheio deste mundo, então provavelmente vai ser difícil conseguir ser intencional onde nós estamos. Paulo e Silas demonstraram ser possível. E nós somos convidados a pregar o simples, com constância, com testemunho, falando de Jesus. Apóstolo Paulo prega a partir das Escrituras. Perceba que ele não vai falar sobre a filosofia grega, ele não vai falar sobre a política romana, ele não vai falar das tradições dos anciãos, dos dogmas dos rabinos fariseus. Ele expõe Jesus Cristo. Ele expõe a morte e ressurreição do Salvador. Ele fala aquilo que impactou a sua vida, aquilo que transformou o seu comportamento, aquilo que ardia no seu coração, é o que ele fala para os outros. E nós temos aqui 4 termos que ele usa, ou que a palavra nos ensina. Ele arrazoou, ou dialogou,
por meio de perguntas e respostas. Ele tem um diálogo com aqueles homens. Ele ouve o que aqueles homens entendiam, ou tentavam entender, ou sabiam, ou não sabiam coisa alguma, de acordo com as respostas que chegam. Ele expôs, ele explicou e aplicou a Escritura. Ele aproveitou a oportunidade. E nós vemos isso várias vezes na vida de Paulo, sendo intencional. Quando ele chega no Areópago, ele vê lá o Deus desconhecido, ele chega lá para falar: eu quero falar daquele Deus, do Deus desconhecido, esse Deus que vocês de certa forma veneram, mas veneram errado, eu vou ensinar vocês o correto. Perceba, queridos, que é intencional. Ele demonstrou, apresentando a evidência de Jesus ser o Messias, e ele anunciou a morte e ressurreição de Jesus. Ele arrazoou, ele expôs, ele demonstrou, ele anunciou. Ferramentas muito simples, que nós, sendo intencional, nós podemos fazer, nós podemos falar, nós podemos viver o que o apóstolo Paulo vivia, quando nós somos intencionais no nosso dia a dia, somos intencionais na nossa vida, nos nossos amigos, com os nossos familiares, somos intencionais com o cônjuge, somos intencionais com os filhos, somos intencionais com o vizinho, somos intencionais com o povo de Deus, quando eu entendo a necessidade da minha família caminhar com o povo de Deus. Quando eu sou intencional na amizade dos meus filhos, na amizade, ou melhor, nas minhas amizades que edificam, mas eu sou intencional também naquelas que não edificam, quando eu prego o Evangelho para a vida deles. Nós não somos convidados a viver num gueto, nós não vemos isso em momento algum dos discípulos, é sempre indo, é sempre fazendo, é sempre acontecendo, é o que nos é proposto. A intencionalidade do discípulo de Jesus, em segundo lugar, prova da conversão dos eleitos na cidade. O versículo 4, ele nos diz assim: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Cresce o número de pessoas, cresce o número da igreja, quando o simples é feito, quando o Evangelho é anunciado, quando 4 termos são postos em prova, e então as pessoas que não conheciam o Senhor, não conheciam Jesus verdadeiramente, não viviam o Evangelho, então faz todo sentido para a sua vida. E aquela vida vazia, aquela vida tacanha, aquela vida que não agregava em nada, somente o vazio da alma, foi preenchida pelo Evangelho, porque os discípulos de Jesus foram intencionais e pregaram. E esses homens provaram disso. Os convertidos em Tessalônica, eles estavam ali, pelo menos em 4 seções: gregos, judeus, pessoas tementes a Deus e mulheres distintas. Percebam, queridos, que a igreja do Senhor não foi escolhida pelos apóstolos. Eu vou escolher esse, eu quero esse eu não quero, não, esse aqui, melhor não. Mas é a pregação do Evangelho que impacta as pessoas. É o convite que nos traz, é o convite que o Evangelho move o nosso coração, é aquilo que arde dentro do discípulo de Jesus, que ele não consegue ficar quieto, e então ele prega e ele colhe os frutos, porque os frutos são do Espírito Santo. As pessoas chegaram ali porque o Senhor tocou cada um deles. E isso, mais uma vez, queridos, não nos mostra que não ficou no passado. Graças a Deus nós temos crescido, nós temos visto conversões, pessoas se rendendo aos pés de Jesus, não pela boa eloquência, não pelo lugar aconchegante, não pela condição que ela está, mas por ouvirem o Evangelho de Jesus. Quando ouvem que somente Jesus salva, quando ouvem que Jesus morreu para lavar, para purificar de todo o pecado, e que o sangue de Jesus é suficiente para todo o pecado ser perdoado, que Jesus é a nova esperança da nova vida, que todo aquele que crê em Jesus nasce de novo e se torna nova criatura, e então tudo faz-se novo a partir do momento que o Espírito Santo habita. Queridos, que extraordinário é viver isso, que extraordinário é ver pessoas sendo convertidas, e o discípulo de Jesus, quando ele é intencional, ele prova disso. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. É pelo poder do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós provamos das coisas loucas de Deus.
Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos intencionais, nós falamos. Aqueles homens só conseguiam ir de cidade em cidade, ser expulsos de cidade em cidade, sofrer de cidade em cidade e se alegrar de cidade em cidade, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus quando nós temos mais comunhão com o Senhor. Quando a mensagem da cruz, ela fala tão alto na minha mente e no meu coração, que eu não consigo falar de outro assunto, que eu não consigo pensar em pessoas sem pensar que pessoas precisam ouvir aquilo que eu conheço, que pessoas hoje estão vivendo numa cidade grande como Curitiba, sofrendo porque não conhecem Jesus, estão sofrendo porque estão buscando coisas mundanas, estão buscando satisfação em coisas passageiras e momentâneas, e nós sabemos aquilo que pode transformar e impactar a vida delas, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E o que é mais bonito nesse texto é que quando o simples é pregado, o Senhor converte. O Senhor converte. O Senhor é quem faz. O Senhor é quem traz aqueles que são do Senhor. O Senhor é quem chama para a salvação. É o Senhor é quem convence. É o Senhor é quem quebranta o coração. E nós somos convidados a viver disso quando nós intencionalmente vamos falar de Jesus. Os que são salvos precisam ser batizados, discipulados. Não há crente isolado, não há crente fora do corpo de Cristo. Há uma corrente muito forte hoje que quando nós perguntamos que igreja você frequenta, onde você serve Jesus, e a resposta vem, eu sirvo a igreja de Jesus Cristo. Mas onde é? Como é essa igreja? Não tem parede, é igreja de pessoas. Ou melhor, eu mesmo, eu estudo, eu leio, eu vejo no YouTube. E nós vemos a importância de caminhar como povo de Deus, de aproveitarmos momentos de comunhão, de aproveitarmos tempo como ontem nós pudemos viver, famílias tendo contato e vivendo como famílias. Quando nós viemos na escola dominical e nós ouvimos como família do Senhor, a palavra explicada por meio da EBD. Quando nós viemos no culto de adoração ao Senhor, nós oramos, nós cantamos juntos, nós celebramos o Senhor e nós provamos das bênçãos do Senhor como famílias. Isso acontece quando nós pregamos o Evangelho e pessoas conhecem ao Senhor. Elas têm essa necessidade, esse anseio de caminhar com o povo de Deus. Capítulo 10 da vocação eficaz diz que todos os que Deus predestinou para a vida, só esses é Ele servido no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente por sua palavra e pelo seu Espírito, tirando por Jesus da condição que estava. É tirando por Jesus. Só nos cabe ser intencional, pregarmos o Evangelho e vermos o Senhor agindo no sobrenatural. Calvino se refere a Paulo e Silas, nesse tempo de missão, como invencível coragem mental e perseverança infatível da cruz. É a coisa que não faz sentido aos olhos deste mundo. Aos olhos do mundo era até bom falar para esses meninos parar de sofrer. Eles precisam ser felizes. Esse é a grande tônica da sociedade. Você precisa ser feliz, fazer o que te faz bem, fazer o que importa, aquilo que te faz bem. E quando um discípulo de Jesus entende a salvação, o que faz feliz, o que faz bem, o que importa é servir ao seu Senhor. Tudo se faz novo. E quando um discípulo de Jesus prega, ele prova desse crescimento natural. 1 Tessalonicenses também, capítulo 1, versículo 8, diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Essa igreja que estava nascendo para a glória de Deus. E o testemunho daquelas pessoas se convertendo e daquela igreja crescendo e avançando, estava tomando tamanha proporção, ao ponto que Paulo fala que não precisa acrescentar mais nada, porque o suficiente já estava sendo feito. A anunciação da salvação por meio de Jesus. As pessoas são do Senhor, as cidades são do Senhor, o campo missionário é do Senhor, conversões acontecem quando nós pregamos para os eleitos e o Senhor os converte. A palavra nos lembra, os campos estão brancos, pessoas estão lá fora, os eleitos do Senhor estão lá fora, e nós gostamos dessa boa doutrina, dessa boa teologia, quando nós entendemos que o Senhor tem os seus escolhidos. E algumas vezes nós não nos importamos
com aqueles que são escolhidos, mas ainda não estão vivendo como o povo de Deus ainda. Estão sofrendo a maldade, a perdição deste mundo, os prazeres da carne, ao invés de provar das bênçãos do Senhor. Quando um discípulo de Jesus prega o Evangelho, de maneira simples, mas com a intensidade de Jesus, ele percebe pessoas chegando aos pés da cruz, conversões em massa acontecendo. A intencionalidade do discípulo de Jesus, em terceiro lugar, atrapalha a ordem deste mundo. Aquela cidade estava na ordem deste mundo. Estava tudo indo muito bem, o pecado, os problemas, as perdições. Por ser uma cidade portuária, nós sabemos as coisas que acontecem nos portos. Por ser uma megalópolis, nós sabemos as condições e as coisas que acontecem em grandes centros, em grandes cidades. Toda essa perdição também estava acontecendo naquele lugar. E quando chegaram lá discípulos de Jesus com a intenção de transformar aquela cidade, de transformar a vida de pessoas, o trivial também acontece. O versículo 5 nos lembra: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Não era novidade o que estava ali para acontecer. Provavelmente, até por isso, que Paulo e Silas não estavam mais naquela casa. Novamente, eles estavam sendo perseguidos, porque eles estavam tirando aquela cidade da condição do mal, da condição da perdição. Paulo e Silas estavam deixando marcas eternas nas vidas das pessoas daquele lugar, que é o mesmo convite que nós também temos, deixarmos marcas eternas na vida daqueles que estão à nossa volta. Vejam quanto isso é tão importante, é tão urgente, deixar marcas eternas, tanto para a salvação, tanto para a condição da condenação eterna. Porque aqueles que ouvem o Evangelho e não aceitam e perseguem, a palavra nos lembra que esses são os filhos da perdição e que o dia dele já está preparado para o juízo. Ou melhor, aquele que crê já está salvo, e aquele que não crê já está condenado, porque não creu no Filho do Senhor, no Cordeiro Santo. Tessalônica era uma cidade estratégica. Logo os judeus, movidos pela inveja, logo movidos pelo inimigo, perseguem aqueles homens. William MacDonald, ele declara que o Espírito Santo escolheu essa cidade como base a partir da qual o Evangelho poderia ser irradiado para muitas outras direções. E sabe o que é extraordinário, queridos? É que o mundo pensa que perseguindo a igreja para, a igreja cala. Mas o Senhor tem o plano dele. Aqueles homens chegaram naquela cidade, onde tinha muitas estradas, e então quando aquela perseguição se levanta, o testemunho começa a correr, e então eles tentando, ou com a intenção de acabar com aquilo ali, acabar com algo santo e extraordinário que estava acontecendo, eles acabam aumentando a potência do povo de Deus, porque quanto mais a perseguição se levanta, mais a igreja de Jesus cresce. Cresce pelo temor, cresce pela dependência do Senhor, cresce pelo entendimento de que quanto mais eu estou sendo perseguido pelo Evangelho do Senhor, mais eu sou cuidado e amparado pelo meu Deus. É algo que não faz sentido para este mundo mau. Para aqueles homens, eles perseguindo aqueles discípulos de Jesus, a igreja pararia. John Stott diz que o povo é a tradução de demos, e que pode se referir à assembleia do povo, ou conselho dos cidadãos, ao qual a Tessalônica podia se orgulhar por ser uma cidade livre. Tessalônica era uma cidade livre, onde ela poderia ter um conselho local. E aqueles homens estavam tentando levar os discípulos de Jesus àquele conselho local, para que a justiça, ou melhor, a injustiça fosse feita ali. Justiça aos homens, aos olhos dele, injustiça aos olhos da igreja do Senhor. Mas o Senhor não deixou a sua igreja parar. Uma certeza que nós temos é que quanto mais parecidos com Jesus, mais nós somos perseguidos. E quanto mais perseguidos, mais a igreja do Senhor cresce e avança. E aí vem alguma pergunta no meu coração, um questionamento que deve chegar. Que leitura o mundo está fazendo das minhas palavras e atitudes? Eu estou amoldado ao mundo ou estou amoldado ao Evangelho de Cristo? É algo sério, queridos, porque se nós não estamos
sendo perseguido, ou não estamos sendo perseguidos, talvez aqueles que odeiam a Cristo ainda não perceberam que você é de Cristo. E uma luz bem amarela que acende é: que evangelho as pessoas estão ouvindo quando eu falo? Que diferença, que impacto eu estou tendo na sociedade? A perseguição é um sinal de ser parecido com Jesus. É algo muito sério. É algo muito interessante para nós pensarmos e refletirmos, porque nós somos intencionais. E nós provamos de grandes bênçãos do Senhor, mas não é até aqui já está bom. Tem muito mais para vivermos. Se perseguidos, amém. Se não perseguidos, glória a Deus também, porque o Senhor está nos abençoando, está cuidando de cada um de nós. Mas quando nós avançamos no livro de Atos, cada vez mais os discípulos são cruelmente perseguidos, cruelmente acusados. Pessoas ali se levantam, ali nós vimos, levantaram uma turba, pegaram os piores bandidos da cidade, começaram a criar um tumulto, falando que aqueles homens ali estavam levantando um novo reino no lugar de César. Incomodaram aquele povo. O quanto a igreja do Senhor tem incomodado essa cidade. O quanto nós temos feito a diferença no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, no ambiente familiar. O quanto nós temos feito diferença a ponto de sermos logo notados. Esse aqui é diferente. Esse aqui não anda comigo. Esse aqui fala contra o que eu penso ou o que eu gosto. A igreja do Senhor, ela é intencional. E se nós estamos onde estamos, é ali que intencionalmente nós vamos servir Jesus. Onde o Senhor nos coloca é para servirmos ao Senhor. O Senhor permitiu que esses homens atravessassem todas essas cidades, para que a glória do Senhor fosse exaltada, todas as vezes que as cadeias se abriram, todas as vezes que eles foram soltos, e dessa vez também não foi diferente. A glória do Senhor foi manifesta quando Jason e mais alguns ali foram presos. Eles foram soltos, porque o Senhor não permitiu que a injustiça fosse feita. E a mesma provisão que nós vivemos, o cuidado diário do Senhor, é o que nos leva a não ter medo, a não temer ser um discípulo de Jesus, a ser intencional como um discípulo do Senhor, aonde nós estamos, porque sabemos que ainda que se levante perseguição, o meu Deus será comigo. A oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João, é pela sua vida, é pela nossa igreja. E a oração de Jesus é que não fôssemos tirados deste mundo, mas que o Senhor nos livrasse do mal. Quando um discípulo de Jesus, ele se coloca como um discípulo de Jesus, como boca de Deus, a perseguição chega. Mas a bênção, a graça, a misericórdia, a alegria de ver pessoas se rendendo aos pés da cruz, é o que faz todo sentido. Um discípulo de Jesus, ele vive como Jesus. Ele sabe que esse mundo é hostil, ele sabe que não é benquisto. Nós sabemos que esse mundo nunca vai gostar de nós. E é nesse mundo que nós somos intencionais, pregando o evangelho da salvação. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor nos dê oportunidades de sermos discípulos de Jesus intencionais durante todos os dias das nossas vidas. Que possamos ser intencionais a partir da nossa casa até os confins do mundo, onde se estende a missão de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos nos alegrar no Senhor. Convidamos a todos a orarmos mais uma vez, e logo após nós cantaremos mais um cântico ao Senhor, nós cantaremos o cântico Vem o Senhor minha vida oferecer. Oremos. Santo, eterno, poderoso Senhor, que desafio é, Senhor, quando nós ouvimos a sua palavra, que desafio é, Senhor, sermos intencionais aonde o Senhor nos coloca, que desafio é, Senhor, sermos intencionais a partir dos nossos lares, até os confins deste mundo. Que desafio é, Senhor, ser intencional por onde nós passamos. Que desafio é, Senhor, ser intencional para com as nossas amizades. Que desafio é, Senhor, ser intencional neste mundo tão mau. Mas que alegria é, Senhor, quando nós podemos viver a intensidade do Teu Evangelho. Que extraordinário é, Senhor, quando nós vamos e pregamos o simples, pregamos o Evangelho, pregamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, aquele que morreu para salvar.
E então, Senhor, nós vemos pessoas chegando aos Teus pés, ó Deus, que maravilhoso. Ó Deus, que possamos, ó Deus, nesta noite lembrar qual foi a última vez que nós pregamos o Evangelho para alguém e esta pessoa se rendeu aos Seus pés. Que possamos, ó Deus, lembrar da urgência que é a anunciação da Tua palavra. Ó Deus, que possamos lembrar que este mundo é hostil, que este mundo odeia o Senhor, que este mundo odeia a cruz do nosso Salvador, e é para este mundo que nós somos enviados como os discípulos Teus, que possamos ser intencionais, sabendo a terra árida que pisamos, que possamos ser intencionais nas vidas daqueles que nós amamos, mas ainda não conhecem ao Senhor. Que possamos, ó Deus, ser intencionais quando olhamos para o nosso modo de vida, quando olhamos, ó Deus, e não conseguimos algumas vezes perceber diferença dos de fora, que possamos ser intencionais e vivermos para a glória do Senhor, assim como o Teu Evangelho nos mostra ser possível, assim como Jesus nos ensinou a viver, assim como Paulo e Silas viveram, assim como a Tua igreja vem vivendo através de tantos séculos, assim como é possível viver hoje em 2024. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos enche com o Teu Espírito Santo e nos esvazia de nós mesmos, para que possamos ser discípulos intencionais, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé e louvemos ao nosso Deus. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Que-me, Senhor, minha vida oferecer. Amém. Estamos terminando o nosso culto de adoração, culto público ao Senhor, mas continuaremos louvando ao nosso Deus, prestando culto durante toda a semana. E então, no próximo final de semana, estaremos aqui novamente para louvar o nome santo do nosso Senhor. Convidamos aos irmãos a participarem das nossas reuniões de oração que acontecem na segunda-feira no período da tarde, às 2h30, na quarta-feira, às 7 da manhã, e também o culto de oração da família, às 20 horas. Todos estão convidados. Vamos orar.